Oi gente, estou aqui para mais um vídeo. Este é mais uma espécie de vídeo análise. Eu vou colocar também uma teoria sobre pilares de luz e pirâmide. Então eu vou passar aqui a minha teoria e eu fiz aí uma pesquisa para buscar um material complementar para tentar mostrar isso, né? Então acho que interessante você estar vendo sobre esses pilares de luz. Que começou a aparecer recentemente. Então eu tenho algumas imagens que eu busquei. Essa eu peguei mais por curiosidade. Então tem algumas coisas que não dá para ver direito, né? Talvez aqui Tesla, tal, 1900, o ano. Essa eu considero mais curiosa, que o raio, né, de luz ele reflete no capô dos carros. Aqui uma das primeiras imagens que começou a aparecer sobre esses pilares de luz, um pai estava tirando a foto das duas filhas em férias, então numa sequência de fotos que ele batia, ele conseguiu pegar, surgiu ali o raio de luz exatamente em cima da pirâmide. O curioso que em todas essas imagens de pilar de luz, elas aparecem quando tem um raio. Então aqui vai entrar também a minha teoria que eu vou estar comentando mais adiante. Aqui também, eu não vou entrar no mérito dessas fotos serem fraudes, né, mesmo porque aqui eu não tenho material para comprovar. Essa já teria sido estudada, né, por pessoal que pesquisa e tal, e não é fraude, né, eles não conseguiram achar fraudes aqui. Aqui é uma curiosidade, uma foto que eu peguei na internet, que elas enfatizam o fato de pirâmides emanarem, né, raios de luzes. Essa aqui é curiosa também, uma foto, né? Não é parecida com as anteriores, aquele pilar de luz, aqui parece mais uma nuvem de areia, é meio estranho. Aqui mais algumas ilustrações, enfatizando isso. Essa é uma imagem também que eu peguei, né, da internet. Aqui eu acho que alguém já fez uma análise, né? Outro exemplo de coluna por saturação de luz. Também está presente em um relâmpago, né, que é o raio, né, exatamente. O relâmpago é o relâmpago. Aqui ó, as linhas leis são linhas que cobrem, né, toda a Terra, e nos pontos específicos onde você vai encontrar as pirâmides, né, às vezes construções de governo, né, prédios de governo, como tipo o Pentágono, né, essas agências mais importantes, ou até cidades. A gente vai encontrar onde essas linhas leis se cruzam. E essas linhas seriam como passagens, né, de energia, onde a gente poderíamos estar coletando até a energia livre. Aqui mais fotos de pilares de luz, sempre acompanhado pelo raio, o relâmpago, né, ok. Então assim, eu já vou colocar aqui a minha teoria, a forma de ver. Antes, eu vou colocar aqui falar sobre as linhas leis. Eu vi aqui linhas leis não, sobre a ressonância Schumann. Só um resuminho eu vou colocar para vocês, né, depois vocês podem pesquisar mais. Aqui ó, o físico alemão Winfried Otto Schumann constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 km acima de nós. Vamos pular lá, ó, mais ou menos constante na ordem de 7,83 pulsações por segundo, né, que seriam os hertz. Experimentos mostraram que a frequência fundamental da ressonância Schumann é aproximadamente igual a 7,8 Hz e as frequências harmônicas superiores são 14, 20 e tal. Ou seja, esse Winfried Otto Schumann ele acabou descobrindo, né, por experiências, essa ressonância, então ele ficou lá como ressonância Schumann. E antes, né, falou que Tesla já teria encontrado isso. Aqui, ó, por milhares de anos, as batidas do coração da Terra, né, que eles falam que como se fosse uma batida, pulsação. Aqui é interessante que eles falam dos astronautas
que quando eles ficaram, que eles têm um simulador de ressonância Schumann, né, para simular essas batidas, que se não tivesse simulador com essas frequências eles ficam doentes, né? Então eles colocam isso nas naves deles, lá onde eles ficam. Ocorre que a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada, a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 para 11 para 13 Hz por segundo. O coração da Terra disparou. Ou seja, a ressonância Schumann ela aumentou, ou como a gente já estuda, né, que a Terra está em período de transformação, está chegando mais energia na Terra, então isso pode vir a ocasionar uma série de fenômenos que antes nós não víamos, né? Por exemplo, o campo, a dimensão que a gente está se sutilizando, né? É como se uma pessoa começa a ficar mais sensitiva, né? Todo mundo, então de repente a gente começa a ver coisas que estavam, digamos, oculto. Por exemplo, um espírito. Uma pessoa vê, os mais sensitivos conseguem ver, quem não é sensitivo não vê. Como se de repente todo mundo vai se tornar sensitivo e vai começar a ver o que está aí, só que como que nós estávamos muito densos, né, não conseguia ver. Então, esses seria um dos fenômenos que podem estar vindo, né, a se apresentar, que seriam esses pilares de luz. Eu tenho alguns vídeos também sobre UFOs, mas antes deixa eu já colocar a teoria aqui. A gente tem esses pilares de luz, eles estão, digamos assim, por toda a Terra, né? Você tem ali, da mesma forma que a gente tem essas linhas leis, que são as linhas que estão passando, talvez a gente não enxergue ainda, a gente tem pontos de ancoramento de energia, seja artificial, seja algum ser, né, ou nave que está lá jogando, ou seja natural, assim como nós temos rios, né, tal, a gente vai ter esses pilares de luz que sempre estiveram lá. E agora, o que acontece? Só que como a Terra estava densa, né, isso aqui é bem sutil, a gente não conseguia ver. E a partir do momento que essa ressonância Schumann, que é ejetado mais energia na Terra, isso se passa possível a ver esses fenômenos e outros. Porque quando tem um raio, é como, por exemplo, você tem uma luz lá na sua casa, né, e tem aqueles picos de energia. Então, às vezes, vem aquela carga de energia muito forte, né, então a luz ela brilha mais forte, né, que às vezes ela não tem algum aparelho para regular, então ela brilha mais forte, até queima. Então, é mais ou menos isso. O pilar de luz já está lá, né, então, curiosamente, ele se forma quando está se formando uma tempestade, como aqui, as nuvens bastante carregadas. Então, dá o raio, e o que acontece? Aquele pilar de luz, quando dá esse raio, é como se ele carregasse a energia que está ali, né? Porque todo o ambiente ele fica todo carregado lá de íons e tal. Então é como que aquela luz recebesse mais energia, então ela brilhasse bem mais forte, então a gente possibilitava a gente estar vendo, né? Então, assim, esse seria o fenômeno que está sendo possível ver agora com a Terra mais sutil, né? Agora, qual a relação que isso tem com a pirâmide? Cadê a pirâmide? As pirâmides, elas foram construídas há muito tempo, digamos, ainda é um mistério, né? Muitas pessoas ainda não sabem porque quem construiu as pirâmides e tal. Eu tenho em vistas que na época que construíram as grandes pirâmides e tal, foram raças alienígenas que viviam aqui, usavam seres humanos para trabalhar para eles, né, como escravo e tal, mas eram essas raças que construíam e tal. Essas raças conheciam esse campo eletromagnético da Terra, as leis, tudo que é ligado à energia, tudo que está nesse campo sutil, essas raças conheciam. Então, da mesma forma que a gente tem um rio e a gente vai lá e constrói uma represa para gerar energia elétrica, né, colocar ali os geradores e tal, então a gente aproveita o fluxo da água para gerar energia elétrica. Esse pessoal, conhecendo os pontos de ancoramento dessa energia, eles vão lá e constroem a pirâmide. Então, cada pirâmide, a gente sabe que a pirâmide ela concentra energia e tal, né, então já é como uma espécie de gerador. Então, aproveita essa energia que já está, né, e faz uma maior captação daquilo. Então, da mesma forma que se você está lá com a represa e abre lá as comportas e tal, então ela vai
mandar mais água, vai gerar mais energia, então na pirâmide poderiam fazer isso também, né? Mexer lá tal e lançar aqueles raios de energia e tal. Então essa é a teoria, né? As pirâmides a gente sabe que não foram construídas aleatoriamente, né? Tem os lugares específicos onde que tem aqueles cruzamentos de linha-leis. E então esse pessoal, de uma certa forma, que tinha uma tecnologia, já tem um conhecimento, né, de outros mundos e tais, do que acontece. Então eles conhecem como que é a grade magnética dos planetas. Então eles sabiam, ó, ali é um ponto de ancoramento de energia, vamos colocar ali uma pirâmide, né? Então a gente tem essa imagem aqui. Cadê aquela do carro? Aqui seria interessante para quem estuda esse fenômeno procurar ver onde foi tirada essas fotos, né, saber o lugar exato tal, e ver se ali de repente passa alguma linha-leis, né, ver qual que é a região, se tem, né, às vezes tem lugares que tem a energia mais elevada, tal, são como tipo chakras da Terra. Então isso tem que estar sendo visto. Então esse seria um tipo de fenômeno que vai se tornar visível à medida que a Terra ela vai se sutilizando, né. Quanto mais a gente for avançando, né, a Terra se sutilizando, tal, né, a Terra estaria indo para uma quinta dimensão, então muitos fenômenos vão se tornar visíveis que não era antes. Então, assim, sobre esse dos pilares de luz, é isso que eu queria estar colocando, que são os pilares que já estão lá. Então, mesmo quando não tem a tempestade formada aqui, você vai ter lá tem esse pilar, ele está lá, só que ele só vai ser visível quando carregar. Digamos que você tem uma máquina que possa gerar raios. Então você leva ela num lugar desse, gera um raio ali, então vai tornar aquele pilar visível, né? As pessoas que falam que isso aqui seria a luz, como que é saturação, né? Aqui ó, a coluna de luz saturada, tal. Eu acredito que não. A saturação de luz, ela acontece, por exemplo, quando você vai tirar uma foto do Sol. Aí tem aqueles raios do Sol. Os raios ele cobrem toda a imagem, né? Ele cobre, passa por cima de toda a imagem. Aqui não. Aqui o raio de luz ele barra, né? Ele chega aqui na construção, ele para. Então é algo que está ali atrás da construção, né? Seria algo que está ali, não é um efeito da câmera. Que a gente pode ver nas outras imagens também. Aqui, ó, ele para num certo lugar, ele não ultrapassa, né, não pega toda a imagem, como é na saturação de luz, né, que vê aquela luz forte, a câmera às vezes ela tenta fazer aquele equilíbrio para equilibrar a luz e acaba, né, dando aqueles raios de luz que pega a imagem toda. Não, aqui ela começa no lugar certinho e tal, e só está só ocupa aquele espaço. Então, assim, ao meu ver, é isso que está acontecendo, né? Você tem aí a ressonância Schumann, que antigamente era 7 pontos, hoje está quase o dobro, né? Então, acho que muito mais eventos, né, naturais eram para estar sendo vistos. Então, tem algo também que eu vou pegar uns vídeos daqui que vem a complementar essa teoria. Esses são de OVNIs. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então você tem ali o ambiente carregado, né, de eletromagnetismo lá devido à tempestade. E quando dá o raio, você tem UFOs, né, que digamos, está da mesma frequência daqueles pilares de energia. Só que eles não são visíveis, mas quando dá o raio, eles são carregados e acabam aparecendo. Então vamos ver aqui. Olha, deixa eu pegar aqui. Olha lá. Então aparece aqui os pontinhos. Então vou deixar o vídeo rolando aqui para vocês verem. Olha lá. Então, se houvesse nessa região um pilar de luz, esse pilar, quando desce o raio, ele também seria mostrado, né, exibido, assim, da mesma forma que estão sendo revelados os OVNIs que aqui estão. Então, a gente sabe que a maioria dos OVNIs, elas são invisíveis, né? Se a pessoa tem uma câmera que filma em infravermelho, ela pode estar
conseguindo captar. Muitos OVNIs que não são captados às vistas comuns. Então, aqui poderia ser o caso. Se a pessoa pegasse uma câmera que filma em infravermelho, ela poderia estar registrando esses OVNIs. Assim como teve aquele caso no México, lá que um avião da Força Aérea acabou filmando, né, vários OVNIs. Então, aqui... Esse vídeo eu achei por acaso, eu estava procurando outro, que eu também queria mostrar sobre esse fenômeno, esse lance de aparecer novos fenômenos. E eu me bati atrás desse outro vídeo, aí encontrei esse aqui, que quebra um galho. Não é exatamente o que eu estava procurando, eu vi uns 2, 3 sobre esses casos. São também OVNIs em esfera de luz, só que eles se assemelham a como se fossem um fluxo de energia. Assim como você tem o pilar de luz que ele pega e vai descendo, você tem esferas de energia, como essa aqui, ó, acabou de aparecer. Então é como um fluxo de energia que vem como bolinhas. Então eles vêm e vêm passando. Então eles aparecem aqui, né, eles chegam mais ou menos aqui, eles param, eles somem. Então vamos ver. Então esse vídeo ele tem uma semelhança com isso que eu queria mostrar. Né? Tem uns que é bem mais claro. Você tem como se fosse a minha teoria. É como se aqui, né, tivesse um círculo que é como se fosse uma espécie de... não exatamente de portal, mas é uma região que eleva a energia do local. Que eleva a energia. Então, assim, essas esferas... Então, essas esferas, elas estão passando, né, elas estão vindo, não sei da onde, né, lá de cima, e está entrando na Terra. Né, tá vindo. Só que nessa região tem ali uma espécie de vórtice, né, assim como pode ser provocada, digamos, por um raio, por uma perturbação eletromagnética no local, que permite que ali naquele ponto, o que passa ali, que tem aquela energia mais sutil, seja revelado. Então vou dar continuidade aqui. Olha lá, eles vêm exatamente, eles vão aparecer aqui, aí chega aqui e somem. Olha lá, ó, sumiu aqui e apareceu outro aqui. Ó. Dá a impressão que fosse o mesmo que sumindo aqui, ele aparece aqui atrás. Então não foi um único fenômeno filmado assim, né, foram vários. Então esse é um dos que eu consegui encontrar o vídeo. Olha lá, sumiu, tal. Pode ser que esse fenômeno seja visto só de um ângulo também, né, que está em outro ângulo, que é como se fosse uma janela que fosse aberta no espaço. Ou exatamente onde está aparecendo esses OVNIs. Então é isso, né, sobre essas teorias. Sobre a pirâmide, sobre o pilar de luz, é como se fosse rios, né, está lá, sempre esteve lá. Então as pessoas apenas constroem a pirâmide ali para captar aquela energia, para fazer o melhor uso, né, da energia livre. Então, coisa que Tesla tal, já pesquisava isso daí. Sobre as linhas leis, ele teria começado também a pesquisar, né, nas tempestades, também, porque nas tempestades tal, carregava lá, deixava a atmosfera carregada, e ele conseguia tal, de repente captar alguma coisa. Né, mas só em, acho que 52, lá nas linhas leis, a pessoa, o cientista lá, né, o Schumann, conseguiam tal, ver melhor isso daí. Então é isso, né? Eu deixo aí para vocês pesquisarem, né, estudarem. Então quem gosta de estudar isso, né, vai ver onde que é a foto, onde que foi tirado e ver se ali tem aquele cruzamento de linhas leis, ou se passa alguma linha, ou ver o que acontece na região para ter aquele pilar de luz. Né? Não é, digamos, muito minha área, eu gosto de observar. Né? Eu vejo algo e tento entender o que é aquilo. Né? O que é aquilo, então eu vou vendo elementos, então eu vou juntando esses elementos para tentar comprovar minha teoria. Mas eu não fico muito naquilo, não, será que é ou não é? Porque, assim, a energia da Terra está subindo, então tudo isso
né, vai vir à tona. Né? OVNIs, né, será que existe ou não existe? Vai estar aí. Um dia vai chegar, um dia todo mundo vai estar vendo, vai estar claro, então a gente vai precisar ficar batendo. Não existe, ou tentando provar para alguém. Eu só estou colocando aqui um modo, digamos, diferente de ver uma outra visão, né, de repente das pirâmides e tal, que não é para gerar energia, é para captar o que já está ali, né, para dar uma melhor captação. E se a gente está vendo isso agora, é porque a energia está subindo, né, de acordo com a ressonância Schumann, não só de acordo com isso, né, muitas pessoas sensitivas já sentem que está diferente, né, a partir de 2012 e tal, a coisa tem que ser acelerado e muito, né. Então, vamos ficar de olho nesses novos fenômenos, né, que não só isso de pilares de luz, de OVNIs aparecendo, mas eu acho que muita coisa pode vir, né, até elementais da natureza, então, até uma maior conexão com a natureza, com os animais, porque aumenta a nossa percepção, né, a consciência se expande e tal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.